nós somos uma igreja onde nós prezamos pelas doutrinas da graça. E hoje nós vamos tratar, irmãos, sobre um ponto muito importante da doutrina da graça. E eu gostaria de falar algumas coisas gerais sobre este ensino. As 5 doutrinas da graça, ou 5 pontos do que se foi conhecido na história como calvinismo, 5 pontos do calvinismo, surgiram após um protesto feito perante o governo da Holanda pelos seguidores de um homem chamado James Arminius, ou Jacob van Hamersum, um teólogo e professor holandês que viveu entre 1500 e 1609. Ele fez um protesto perante a igreja porque ele não concordava com essas doutrinas. Por que eu estou trazendo esse recorte da história? A igreja, no Novo Testamento e depois, nós temos aproximadamente 2000 anos de história, certo, irmãos? O inimigo das nossas almas, o inimigo da igreja, ele não pode extinguir a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus. Ele não tem poder contra a palavra de Deus. Mas o que ele faz aqui nesse terreno dele, nessa esfera do mundo, onde ele controla? Ele tenta distorcer a palavra com falsos ensinos. Não posso destruir a palavra, mas o que eu posso fazer? Levantar homens que vão pegar a palavra e torcer o ensino da palavra, certo, irmãos? Então, como a doutrina da graça é algo central para entendermos como um homem é salvo, então nós enquanto igreja, nós buscamos entender essa doutrina de uma maneira clara. Então, esses pontos doutrinários que ele questionou, esse Armínio, eram os seguintes. Ele questionava a soberania divina. O que é soberania? Soberania é a qualidade que só Deus tem, plena, de governar todas as coisas e tudo o que acontece. Deus, ele é Deus porque ele é soberano, ele é o Senhor de todas as coisas. O Armínio, ele questionava esse ponto. Eu não acho que Deus é totalmente soberano, porque tem agora a vontade do homem. Então ele questionava a soberania de Deus. Outra coisa que ele não concordava que o ser humano ele era naturalmente inclinado para o mal. Ele não concordava com isso, com esse ensino bíblico. A eleição incondicional, o que é? O homem é mau. O homem não tem condição com suas próprias forças de salvar. Como é que Deus salva então se o homem não pode? A escolha de Deus, ele é Senhor de todas as coisas. Então ele escolhe quem é salvo e quem não é. Por meio de uma escolha, ou é o que é chamado de predestinação. Tem gente que quando escuta essa palavra, meu amigo, parece que está jogando um ácido nele. Porque a pessoa não consegue nem ouvir essa palavra. É uma palavra muito repetida nas Escrituras. Jesus expiou os nossos pecados. Então a igreja, principalmente depois da reforma protestante, o que eles ensinam? O que a igreja ensina à luz da palavra? Jesus Cristo não desperdiçou uma gota de sangue dele. Cada gota de sangue de Jesus tinha um alvo específico. Cada uma daquelas pessoas a quem o Pai escolheu para a salvação. O que Armínio ensinava? Que Jesus morreu ali, quem quiser quis, quem não quiser não quis, e foi um sacrifício para todo mundo. Isso é impensável quando nós pensamos na sabedoria e no poder de Deus. Jesus não morreu para pessoas que iam recusar depois e jogar fora o sangue dele que foi derramado. Jesus morre especificamente pelo seu povo, pela sua igreja. Outro ponto que ele questionava é que a graça de Deus pode ser resistida pelo homem. O homem tem o poder de falar não para Deus, se Deus escolheu ele. E a perseverança dos santos, ele falava que uma pessoa que foi salva pode cair da graça da salvação. Então, irmãos, os argumentos que o Armínio usava, a gente não tem tempo para estudar hoje. Mas quando você olha ele, superficialmente, parece que ele tem razão. Parece que ele é uma pessoa zelosa, preocupada com a igreja. O que você vai ouvir muito por aí, meus irmãos, é muito importante que vocês prestem atenção, é que geralmente quando as pessoas escutam isso, elas falam, quer dizer, então, que uma pessoa vai viver de qualquer jeito e ela é escolhida, ela vai ser salva igual? É isso que nós aprendemos aqui na igreja? Não é isso. Nós vamos então entender como que a palavra trata deste tema tão importante. Este ensino, ele ficou conhecido na história como tulip. A tulip, ou tulip em inglês, ela resume essas doutrinas. E você vai ter, por exemplo, o T do tulip, depravação total. O U é a eleição incondicional. O L, expiação limitada. O I, graça irresistível. O P,
a perseverança dos santos. Esses 5 ensinos, irmãos, eles não falam tudo que nós precisamos aprender sobre as doutrinas reformadas ou sobre a doutrina da graça, vamos pensar assim. Mas elas nos ajudam a entendê-la de uma maneira fácil. Então, na tua casa, lá você pode ensinar o teu filho. Você pode dar um começo para ele. Talvez se você está tendo o primeiro contato, isso vai ajudar a você, inclusive a compreender a salvação, a mensagem de salvação. Então, vamos tratar desse primeiro tópico, que é a depravação total. E esse tópico, meus irmãos, eu falo com muito zelo e com muito temor e piedade no meu coração. De que maneira eu tento expor isso? Como se eu tivesse que dar uma notícia, como um médico, muito triste. Então eu tenho mais ou menos, vamos pensar assim, um exame de um filho seu, que você ama muito. E ele tem uma doença grave. E eu, como médico, eu vou buscar falar a verdade para você enquanto médico. Eu não vou fingir ou dizer que o problema do seu filho vai ser tratado com anador. Talvez ele tenha que fazer uma quimioterapia para ser tratado. Então, enquanto médico, eu vou ter que lidar com isso não dando risada, ou não tentando poupar você da verdade, mas eu vou ter que expor ela a você com muito cuidado. Eu vou ter que mostrar os exames. Talvez você não concorde no primeiro momento ou fique confuso. Enquanto médico, eu vou mostrar os exames, vou mostrar o raio-x. De todas as formas que eu puder, eu vou tentar ser claro para que você possa receber aquela notícia muito triste, muito chocante, mas você possa ter uma noção do que pode ser feito para trazer uma cura. Então, quando eu trato deste tema, irmãos, do mesmo jeito que a palavra trata, nós não tratamos para ofender uma pessoa ou para tentar causar o desespero e simplesmente parar aí. Nós ensinamos essas coisas, primeiro, porque estão na palavra, e para que a pessoa possa encontrar o remédio para a cura desse problema. Você não vai curar com anador, talvez você precise de uma quimioterapia. Então, as Escrituras, a ideia da palavra em relatar essas coisas, irmãos, é para que a gente possa encontrar esperança no lugar certo, que é em Cristo. Então, nós vamos fazer isso com base em um versículo, que é o que nós acabamos de ler, que é 1 João 1:10. E algumas perguntas que eu vou fazer aos irmãos. Você sabe qual que é o testemunho das Escrituras sobre a natureza humana? Será que o ser humano é bonzinho por natureza ou é malzinho por natureza? Vamos ver isso. Né? Será que a natureza do homem se manteve como antes da queda em pecado? Nós somos igualzinho como Adão e Eva antes do pecado? Ou mudou algo? Se algo mudou em nossa natureza, essa mudança foi para melhor ou para pior? Vamos pensar não só na nossa história, mas na história de toda a humanidade. Todos nós aqui somos parentes de Adão. Como é que nós estamos aqui agora, depois que ele caiu em pecado? Qual que é a extensão dessa mudança? Quais as consequências disso para a nossa vida? Há esperança de reverter essa condição de pecado e as consequências? Porque se dissermos que não pecamos, fazemos Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós? É o que João diz. Se você diz que você não tem pecado, você está dizendo que Deus é mentiroso. Por que ele está falando isso? Nós vamos ver. Porque Deus diz que você é pecador. Deus diz que você comete pecado. Então, nós não podemos negar o que Deus disse. Certo, irmãos? Para que a gente possa entender esse versículo, vamos para o contexto dele. A mensagem central do livro de 1 João é o tesouro da comunhão com Deus. Você entende o que é ter comunhão com Deus, irmãos? Tem gente que pensa que é você ter uma experiência mística, onde você é levitado e você começa a ter uma emoção forte, que você se desconecta e cai no chão, uma experiência transcendental, onde você tem uma explosão de emoção. O que é ter comunhão com Deus? Sabe o que é ter comunhão com Deus? A base dessa comunhão é viver de acordo com o que Deus é. Essa primeira coisa, você quer ter comunhão com Deus, você tem que viver de acordo com o que Deus é. E o que Deus é no versículo 5? Se os irmãos forem ler em 1 João, capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz que Deus é luz. De Deus procede a verdade sobre os mistérios espirituais, sobre Ele mesmo. Quando a Bíblia diz que Deus é luz, está dizendo que é por parte de Deus que nós temos o conhecimento. A luz aqui tem a ver com conhecimento. É por meio de Deus que nós vamos ter o conhecimento de quem Ele é. E também nós vamos ter o conhecimento sobre quem é o homem. Deus é quem revela
Deus é a luz que revela quem realmente é o homem. E também nós vamos ter o conhecimento sobre a criação, sobre o que é as coisas de Deus. A verdade é revelada através de seu Filho Jesus Cristo e é comunicada a nós através do Espírito Santo. A maior revelação de Deus, quem é? Jesus Cristo. João diz lá nos evangelhos que o evangelho João capítulo 1 diz assim que, vamos ler lá, que eu fugi os termos. João capítulo 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O que é verbo? A palavra. Então, Jesus é a palavra de Deus encarnada. Se você quer conhecer a luz de Deus, você tem que conhecer a Jesus Cristo. E como é que nós vamos conhecer a Jesus Cristo? Se a nossa luz está apagada, nós não temos uma luz dentro de nós para isso. Você precisa, então, agora de um terceiro, a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai iluminar o nosso ser para que a gente possa conhecer a Deus por meio de quem? De Jesus Cristo. A verdade revelada por Cristo é perfeitamente pura. Existe alguma mancha em Deus? Existe algum pecado em Deus? Existe alguma injustiça no que Deus é e faz, irmãos? O testemunho da Bíblia é exatamente o oposto, que Deus ele é perfeito em tudo que ele é e em tudo que ele faz. Não existe qualquer sombra ou mancha de mentira ou impureza em Deus. Então, se nós temos comunhão com Deus, devemos estar de acordo com essas verdades e viver em comunhão com Deus e uns com os outros. Se você for ler o livro de João, peço que os irmãos leiam em casa, você vai entender isso que João está ensinando. Com base nessa afirmação, Deus é luz. A partir do versículo 6, João nos coloca em um teste de comunhão com Deus por meio do autoexame. O que é um autoexame? Você vai buscar respostas examinando a tua própria vida. Eu tenho comunhão com Deus? Nós já vimos. Ter comunhão com Deus é ter comunhão com o que Ele é. Ter comunhão com o que Ele é por meio de Cristo e do Espírito. Eu realmente tenho um relacionamento de obediência com Deus, crendo e vivendo de acordo com a sua palavra? Será que eu tenho isso? Então, o João ele vai fazer um teste, irmãos. Você não pode encontrar respostas disso daí longe da palavra. Para você encontrar respostas sobre a tua própria condição, para saber se você tem comunhão com Deus e Deus é luz, você vai ter que fazer um teste. O versículo 6 começa assim: se dissermos. O versículo 6 de 1 João 10 diz isso aí. Desculpa, 1 João 1, versículo 6 diz: se dissermos. Note que João reduz o ciclo de pessoas a quem ele dirige o teste. O teste não é para quem vive longe de Cristo de forma consciente, mas para quem diz ser um cristão. Então, João, ele reduz um círculo. Assim como lá em Israel, muitas pessoas professavam conhecer a Deus. Muitas pessoas hoje na sociedade professam conhecer a Deus e a Cristo. Então, Paulo dirige esse teste para essas pessoas que vão nas igrejas, que se alguém perguntar para ela se ela é cristã, ela vai dizer que sim. Então, existe esse grande se colocado aqui, ó, se dissermos. No versículo 6, temos a afirmação geral sobre o teste. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, como que você diz que você está andando na luz, ou você está batendo a cabeça na parede? Não faz sentido. Se alguém está na luz, ela vai andar de acordo com o que está na luz. Eu sei que aqui é o caminho, eu não vou lá para o escuro. Eu não estou batendo a cabeça em algum lugar, caindo no chão. Eu vou andar de uma maneira, ou viver de uma maneira que reflete o quê? Que eu estou na luz, no conhecimento de Deus, eu conheço a Deus. Então, assim, não adianta professar com a boca o que se crê na verdade, mas acreditar e viver na mentira com o coração. No versículo 7, João apresenta os sinais de aprovação neste teste. Como é que eu sei que estou aprovado ou não neste teste? Versículo 7. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Qual que é o grande teste de aprovação, selo ou sinal? Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Comunhão, irmãos, é relacionamento. Se você está na luz, o que você vai ter?
Um relacionamento com Deus. Nós somos, em relação a Deus, nós somos filhos de Deus. Como que um filho tem que se relacionar com o seu pai terreno? Como é que um filho tem que se relacionar? Obediência, ele tem que escutar a voz do seu pai, ele reconhece a voz do seu pai, ele sabe as características do seu pai que são únicas, que diferenciam de qualquer outra pessoa. O bebezinho conhece até o cheirinho da mamãe, né? Ele identifica o cheiro da mãe. Então, assim nós, se andarmos na luz, nós temos que o quê? Então, vivermos na luz. E o que é a luz? O conhecimento. O conhecimento da palavra, de quem Deus é, de quem é você realmente, à luz do que a Bíblia diz. Então, é isso que nós temos que entender em relação a este teste. Se de fato estamos seguindo a luz, não teremos comunhão, nós teremos comunhão com o que está nela, Deus. Estaremos de acordo com as verdades que procedem da luz de Cristo, não importa o quão duras e difíceis elas sejam. Se você diz que você está na luz, então você deve viver na luz. O que significa? Você tem que concordar com o que ele diz e você deve seguir o que ele diz. Se uma pessoa diz que segue a Deus, que tem comunhão com Deus, mas rejeita a sua palavra, é verdade isso? Essa comunhão é verdadeira ou é falsa? A pessoa diz com a boca que segue a Deus, mas se ela rejeita as verdades da palavra, ela realmente tem comunhão com Deus? Não tem comunhão com Deus. Esse é o teste. Este sinal de aprovação é o que determinará se temos comunhão com Deus e uns com os outros. Se estamos crendo e vivendo de acordo com as mesmas verdades, podemos dizer com certeza que temos comunhão verdadeira com Deus. João adiciona uma promessa valiosa para essa comunhão baseada numa concordância acerca de uma verdade muito difícil de seguir. Uma verdade sobre o homem. Somos pecadores. Qualquer um que concorda com essa verdade que procede da luz do conhecimento revelado de Deus tem a promessa da purificação de todo pecado. Então a palavra de Deus diz assim: vocês são pecadores. A luz da palavra diz isso. Você é pecador, você tem uma natureza pecaminosa e é por isso que você peca. Então, para essas pessoas que realmente eu sou um pecador, infelizmente eu sou um pecador, existem promessas para essa pessoa. O sangue de Cristo te purifica de todo o pecado. Só depois de preparar o terreno da consciência do homem sobre a realidade do pecado, João apresenta o sinal de reprovação no teste de comunhão, que é o versículo 8. Ele diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Negar que temos pecado é negar o que Deus diz sobre a realidade dos nossos pecados. É você olhar para o médico que está dando um diagnóstico, embora muito triste, muito sofrido, muito doloroso, que o teu filho está talvez com câncer, e você simplesmente recusar aquela informação. Essa é a ideia, irmãos. Quando a Bíblia vai trazer essa verdade, Deus diz que você tem uma doença muito terrível, pior que o câncer, pior que a AIDS, pior que qualquer outra doença na terra. O pecado. O pecado não é simplesmente o que você faz. O pecado é a tua natureza, é o que você é. Nós pecamos porque somos pecadores. Negar isso significa viver uma mentira produzida por nós mesmos. Significa se afastar da comunhão com Deus por meio da graça, alcançada por meio da fé nas promessas de purificação de todos os pecados através do sangue de Cristo. O selo de aprovação é: se você confessa que você é um pecador, o que Deus diz, você tem comunhão com Ele. Essa é a verdadeira comunhão. Eu creio no que Deus diz. Realmente, eu tenho esse problema sério em mim. Eu sou um pecador. Mas eu também creio no que Ele diz, na promessa que Ele me deixou. O sangue do Filho dEle me purifica desse pecado. Isso é onde eu apoio a minha esperança. Não numa mentira que eu estou contando para mim mesmo. Eu não sou pecador. Eu não sou tão mal assim. Eu não acredito que a palavra de Deus diz a respeito do pecado do homem. Eu não sou tão mal assim. Por outro lado, significa não ter comunhão ou não estar de acordo com o que Deus diz sobre o nosso pecado e se afastar da comunhão com todos os que confessam seus pecados. Irmãos, no céu, todos os que vão entrar lá no céu têm algo em comum, tem algo que os liga num relacionamento. Todos vão lá conscientes de que não merecem estar lá no céu. Por quê? Porque são
pecadores. Então, irmãos, note que isso é muito básico na vida cristã, no conhecimento das Escrituras. Nós somos pecadores. O que significa negar o que Deus diz sobre a nossa condição de pecado? No versículo 10 temos a resposta. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Qual que é a comunhão? É a palavra. Você concorda com a palavra. Se você recusa o que a palavra diz sobre você, você não tem comunhão com Deus. Porque ter comunhão com Deus é concordar com o que a palavra de Deus diz sobre quem você é. E o que você é? Pecador. Se você nega isso, você está dizendo que Deus é mentiroso, você está recusando o que Deus diz sobre você. Negar o que Deus diz sobre nós significa dizer que Deus é mentiroso e que não estamos de acordo com a sua palavra, que estamos aprovando a nossa mentira e reprovando a verdade dele. Ninguém que se diz um cristão vai chamar Deus de mentiroso em sã consciência. Você não vai achar isso. Mas eu vou na igreja, nunca vou falar isso, irmão. Mas o teste não está tratando do que dizemos em público, da boca para fora, sobre a nossa fé, mas sobre o que realmente nós cremos, somos e praticamos. Diante disso, necessitamos confessar e estar de acordo com o que Deus diz sobre a nossa condição de pecado. Isso é que significa ter comunhão com Deus e com todos os que confessam a mesma coisa sobre essa verdade. Eu sou um pecador. A minha natureza é pecaminosa e má. Os teólogos usam uma expressão chamada depravação. O que é depravação? É algo corrompido na sua natureza. Algo que está desmanchado, adulterado, fragmentado, destruído. E essa condição de pecado não é parcial. Se eu pegar e colocar veneno, uma gotinha de veneno na água, ela é um veneno inteiro, ela não é mais água que vai te hidratar. Se você colocar uma gotinha de veneno na água, ela já não é mais água. Ela é o quê? Um veneno. Então, algumas pessoas vão argumentar, mas irmão, eu não sou tão mal igual fulano, não sou tão mal igual ciclano, eu não estou preso, eu não estou fazendo coisa errada por aí, eu pago minhas contas, faço isso. Então a pessoa tenta, quando ela faz isso, o que ela está fazendo? Recusando o que Deus diz sobre quem ela é. Meu amigo, isso não muda a tua natureza. Estava conversando com o Isaac agora de manhã, né? Agora, antes do culto, o Isaac estava tentando explicar as doutrinas da graça, né? E nós estávamos comentando sobre isso. O bebezinho faz mal a alguém? Um bebezinho? Não faz mal a ninguém. Mas um dia ele vai crescer. Um dia ele pode se tornar um homem violento e matar alguém. Ou não. Pode se tornar um homem decente ou não. Mas ele tem um potencial dentro dele para o mal. Certo, irmãos? Vamos pensar assim. Uma cobrinha pequenininha, talvez uma cascavel, ela não vai picar ninguém. Talvez não está formado o dente ou o ferrão ali, não sei como que é o veneno, não está produzindo veneno ainda o suficiente para ela poder envenenar alguém. Mas ela vai crescer e se tornar uma cobra adulta. E o que ela vai fazer? Picar alguém quando ela puder. Talvez ela não pique ninguém, não vai cruzar ninguém no caminho dela. Vai passar toda a existência dela sem picar alguém. Mas ela deixa de ser uma cobra venenosa? Então isso tem muito a ver com o que nós somos, irmãos. Nós temos um potencial para o mal que está dentro de nós. O fato da gente não usar esse potencial não muda a nossa natureza pecaminosa voltada para o mal. Então, isso nos ajuda, irmãos, a entender este ensino. Por que a igreja se volta para esse ensino à luz da palavra? Para que a gente possa, daqui a pouco, quando a gente for estudar outros tópicos, entender claramente a mensagem do Evangelho, senão a gente não entende, irmãos. Se você não entende a tua condição de pecado, você nunca vai entender por que Cristo teve que descer a este mundo e morrer no teu lugar. A tua condição de pecado é tão terrível que se Jesus não tivesse vindo aqui, não havia esperança, porque você não pode pagar pela tua condição, não pode alterar a tua natureza pecaminosa. Uma cobra muda a sua natureza? Você vai arrancar o dente dela, mas ela continua sendo cobra. Um porquinho, consegue deixar ele limpinho, mudar a natureza dele? Não vai conseguir, porque a natureza dele é dessa forma. Assim o ser humano, ele caiu em pecado, juntamente com o seu primeiro pai, que é Adão, e todos estamos numa condição onde a nossa natureza é o quê? Pecaminosa. Não podemos rir de ninguém, ou nos julgarmos melhor do que ninguém, porque todos estão na mesma condição de pecado. Então, isso nos leva para entender melhor a depravação total, que é esse primeiro ponto das doutrinas da graça. Deus diz em sua palavra que o pecado atinge a todos os homens e que o pecado corrompeu todo o seu ser.
O homem comete pecado por quê? Porque ele é pecador. A natureza totalmente pecaminosa ou depravada é que o faz cometer pecados. Assim como uma cobra, como eu disse, venenosa vai atacar sua presa com veneno, porque essa é a sua natureza. Assim todo homem vai cometer pecado, porque essa é a sua natureza. E aqui complica todas as coisas. Nós lemos a confissão de Davi. Ele não está confessando o que acabamos de ler aqui, contra ti somente pequei e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que o Senhor é puro no teu falar e é justo no teu julgar. Deus é justo quando Ele diz que você é um pecador e que você pecou contra Ele, mas você encontrou comunhão com Deus. Quando você confessa o que Ele diz a teu respeito, você está encontrando a resposta para o teu problema quando você admite que você tem o teu problema. Se uma pessoa se recusa a fazer um tratamento, tem esperança para ela? Existe solução. Mas se ela recusa confessar ou admitir que ela tem aquele problema de saúde, ela vai encontrar solução para o problema? Não vai, porque ela não vai querer o tratamento. Assim nós, irmãos, a palavra de Deus é um livro de esperança, verdadeira esperança, perfeita esperança. Mas para quem não admite que está com esse problema em relação ao pecado, não há nenhuma esperança para essa pessoa, a menos que ela admita essa realidade. As Escrituras dizem que todo ser do homem foi afetado pelo pecado, seu corpo e sua alma foram totalmente corrompidos, suas faculdades humanas. O que é isso, faculdade humana? A nossa mente, a nossa vontade, as nossas escolhas, desejos são maus, são depravados. A Confissão de Fé Batista de 1689 resume essa verdade da seguinte forma: todos nós tornamos-nos mortos em pecado e totalmente corrompidos em todas as faculdades e partes da alma e do corpo. Vamos a alguns versículos que retratam isso, irmãos. Não podemos aqui fazer uma citação extensa, mas vamos citar alguns para ficar de exemplo. Gênesis 6:5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Tem alguma dúvida aqui sobre a depravação do homem? Toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Vamos para o Novo Testamento. O que diz Romanos 3:23? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tem alguma exceção nesse todos aqui? Se é todos, é o que, irmãos? Todos. Todo ser humano. Não importa se a Terra amanhã tenha 400 trilhões de seres humanos, todos vão estar na mesma condição de pecado. Todos são depravados e maus na sua condição. O adjetivo total não significa que cada pecador está tão completamente corrompido em suas ações e pensamentos em toda a extensão que possa ser. Assim como o fato de, como eu disse, uma cobra venenosa não usar todo o seu veneno para matar suas presas, não faz com que ela deixe de ser uma cobra. O fato de o homem não usar todo o potencial de sua natureza depravada, não faz com que ele deixe de ser depravado. E como é que fica essa história? Deus, ele continua rei, soberano. E Deus, ele governa todas as suas criaturas. Seja ela alguém que confessou já o seu pecado, seja aquele que está perdido nas trevas. O ser humano mau, que não conheceu a Cristo, que recusa a Cristo, que ainda não veio a Cristo, ele só não é pior do que ele é porque Deus põe um freio nele. Deus põe a coleira no pescoço dele e não permite que ele seja tão mau quanto ele gostaria de ser. Essa é a grande realidade sobre nós, irmãos. Sobre cada ser humano que vem ao mundo. E quando o homem se tornou totalmente depravado? Em Gênesis temos o relato da origem do pecado do homem e a descrição do fato que tornou o homem totalmente depravado. Deus criou o homem perfeitamente justo e sem pecado e deu uma lei justa para ele obedecer. Mas ele obedeceu essa lei justa? Não permaneceu por muito tempo obediente a essa lei. Ele se corrompe. Adão não poderia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ele fosse obediente, tudo permaneceria como estava. Se fosse desobediente, seria punido com a morte espiritual imediatamente. Qual que é a escolha que ele fez? Mesmo na condição muito melhor de vontade que nós temos agora, porque ele estava no equilíbrio, ele podia sim escolher entre o bem e o mal, mas ainda assim o que ele escolheu? O mal. Escolheu o mal. Imagina nós aqui agora.
descendentes dele, e tendo sido concebido em pecado, como o rei Davi diz. Todos sabem qual foi a escolha do homem, ele desobedeceu a Deus. Satanás seduziu Eva, em seguida Eva seduziu seu marido Adão, e os dois desobedeceram a lei de sua criação e a ordem dada a eles, de não comer do fruto proibido. Quando Adão e Eva, os nossos primeiros pais, pecaram, eles caíram e foram destituídos da gloriosa e santa comunhão que tinham com Deus. Por isso, Romanos 13:23 diz o quê? Porque todos pecaram, desde Adão até o último ser humano que viu na terra, e destituídos estão da glória de Deus. O que é a glória de Deus? É a presença de Deus, é a comunhão com Deus. Eles não escutaram mais a palavra de Deus, recusaram a verdade de Deus para escutar a mentira de Satanás. Então, isso os desqualificou para estarem em comunhão com Deus. E o que isso significa? Que todo ser humano, desde então, é mau e depravado, e na sua natureza. Quando Adão e Eva, os nossos primeiros pais, pecaram, eles caíram e foram destituídos da gloriosa e santa comunhão com Deus. E juntamente todos os seus descendentes são afetados pela morte espiritual e a morte física, e pela corrupção de todas as nossas faculdades e partes da nossa alma e do nosso corpo. Não é muito triste quando a gente vê uma criancinha que falece, irmãos? Não é muito triste? Um bebezinho na infância? O que é a morte? A morte é o salário do pecado. Um bebezinho não tem capacidade de fazer o bem nem o mal para ninguém. Mas o que um bebezinho tem? Como é a natureza dele? É pecaminosa. E por ser pecaminosa, nós vemos o quê? Mortes na infância. Então, é uma realidade triste, mas é a nossa realidade. É uma realidade que tem que te levar ao total desespero sem esperança? Não. É uma realidade que nos leva a ter esperança no lugar certo. Por isso é muito importante, por isso este ensino, irmãos, deve ser compreendido claramente, porque se a pessoa ela não tem clareza disso, ela vai acreditar que o homem ele pode ser 50% bom, 50% mal, e a parte boa vencer a parte mais fraca ou má, vai ser vitoriosa. Mas a Bíblia não dá margem para a gente entender isso dessa maneira. Ou você é bom, ou você é mal. E o que a Bíblia diz que nós somos? A luz que nós acabamos de ler em 1 João 10, nós somos pecadores, nós cometemos pecado. E se a gente nega isso, irmãos, eu não nego que eu sou totalmente pecaminoso, mas eu posso colocar aqui que eu sou só 50% pecaminoso. Qual que é o problema disso? Você está negando o que Deus diz. Porque Deus não diz que você é 50% mal e 50% bom. Você é 100% mal e pecador. E por isso você peca contra Deus. O grande problema, meus irmãos, isso é muito sério. As pessoas, elas não têm compreensão da gravidade do seu pecado. E o fato dela não sentir tristeza pelo pecado dela, ela usa como um padrão para ela acreditar que ela não é pecadora, porque ela não se incomoda em mentir, em roubar, em não ser fiel aos seus contratos, aos seus compromissos. Ela não liga em desprezar a Deus, ela não liga em se curvar a um ídolo, ela não liga em falar o nome de Deus em vão, de matar, de adulterar, de cobiçar as coisas dos outros, enfim. Ela não liga, por quê? Ela não está nem aí. E por ela não estar nem aí, ela não vê aquilo como tão grave, ela acha que ela não é pecaminosa. Mas a questão toda aqui, irmãos, não é você e nem eu, é quem? Deus. Deus vê o nosso pecado e ele vê isso como uma gravidade infinita. Algo tão grave, tão sério, que no primeiro pecado que Adão comete, ele imediatamente é o quê? Condenado, ele é castigado. Certo, irmãos? Isso nos leva a pensar aqui em Romanos 5:12, que diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Existe a morte no mundo, é tão triste a morte. Por que existe a morte? Por causa do pecado. E como que ela começou? Por um homem, de acordo com Romanos 5:12. Quando a gente entende isso, nós temos que olhar então agora para as consequências de se ter uma natureza depravada, totalmente depravada. Nós já falamos aqui do Salmo 51, verso 5. A primeira consequência que eu quero destacar: o homem já nasce em pecado. Você teve um filhinho, um bebezinho, fofinho, lindinho. O que você precisa saber sobre ele? Que ele é um pecador por natureza. Não tem consciência nem que ele existe. Mas ele já tem uma natureza inclinada para o mal, que vai se manifestar conforme ele for crescendo. Por isso Davi disse: eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. A segunda característica, a segunda consequência: o homem
é espiritualmente morto. Jesus ensinou que para alguém entrar no reino dos céus, ele precisa nascer de novo. Por que o homem tem que nascer de novo? Porque ele está morto espiritualmente. Você sabia que você já nasce morto? Todos nós já nascemos mortos? Espiritualmente, nós já nascemos mortos. Jesus, quando ele ensina que o homem tem que nascer de novo, ele quer dizer que você tem que ser ressuscitado dos mortos no sentido espiritual. Se o homem não for ressuscitado dos mortos espiritualmente, ele nunca vem a Cristo. Por quê? Porque essa natureza é o quê, irmãos? Má e pecadora, que leva ele a fazer o quê? Pecar contra Deus. Terceira consequência, os homens são, por natureza, filhos da ira. A ira de quem? A ira de Deus. Efésios 2 e 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Todos vêm na condição de pecado, irmãos. O pecado é universal. Todo mundo já vem nessa condição de pecado. E essa condição de pecado nos leva a desobedecer a Deus pela nossa própria vontade. Você usa a tua vontade, não livremente, mas para expressar escravidão ao pecado. Todo ser humano tem vontade, mas o ser humano, enquanto ele ainda não nasceu de novo, como Jesus ensina, ele usa a vontade dele para demonstrar escravidão ao pecado. Então, Paulo diz, nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Não é essa a lógica do mundo que a gente vive? Não é essa a lógica, irmãos? O cara vive a vida do jeito que ele bem entende. Coloca Deus na vida dele no lugar que ele bem entende. O que é isso? Desejos da carne e dos pensamentos. Por quê? A natureza deles são de filhos da ira. Quarta consequência, os homens são escravos do pecado. Romanos 6 e 20. Porque quando éreis servos ou escravos do pecado, estáveis livres da justiça. Outra consequência, os homens estão cegos e surdos para a verdade espiritual. Suas mentes estão entenebrecidas pelo pecado. Seus corações são corruptos e malignos. As referências em relação a isso, meus irmãos, são abundantes na Bíblia. O homem, por ter uma condição de morte espiritual, ele é cego e surdo para as verdades espirituais. Quantas vezes nós, às vezes, falamos o Evangelho, pregamos a palavra, insistimos e oramos, e parece que quanto mais você fala, mais a pessoa endurece o coração e se afasta de Deus. Essa é uma realidade, e é a realidade de todos nós. Isso só muda, irmãos, quando Deus, pelo Espírito Santo, quebra o nosso coração de pedra. O ser humano, no seu estado natural, irmão, ele é totalmente cego para as verdades espirituais. Ele não consegue ver quem é Deus verdadeiramente e não consegue ver quem realmente ele é. Ele tem uma visão distorcida da realidade, sobre as verdades mais importantes. Deus e você mesmo é corrompido. Sexta consequência, antes dos pecadores nascerem no reino de Deus, pelo poder regenerador do Espírito, são filhos do diabo e estão debaixo do seu controle, são escravos do pecado. Isso é feio, nós comentamos no domingo, nós fomos lá fazer o evangelismo na mãe do irmão Sulino. O homem, ele é escravo do pecado. Por quê, irmãos? A natureza do homem é inclinada totalmente para o pecado e para o mal. Essa é a natureza dele. E por ele estar nessa condição, ele é escravo de quem? Do diabo. Olha o mundo que nós vivemos, fica muito fácil de provar isso, né? Vamos olhar para o nosso passado, como a gente vivia antes da nossa vida, irmãos, sem Cristo, vivendo para fazer a vontade do diabo. Não é triste isso? Mas é a verdade. Dói, incomoda, mas é a verdade que precisamos ouvir para entendermos. O domínio do pecado, meus irmãos, ele é universal. Romanos 3, versículo 10 a 12, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Paulo aqui está citando os Salmos, Salmo 14 e outras passagens. Quando Paulo fala isso em Romanos, ele está apontando diretamente para a condição de depravação total do homem. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então, irmãos, nós temos que rejeitar
renunciar e nos arrepender de acreditar em falsos ensinos que apresentam o homem como bonzinho por natureza. O mundo ensina isso, meus irmãos. E por ensinar isso, as pessoas estão recusando a Cristo. Jesus é o único bom. Jesus é o único homem que veio nesta terra sem mancha e sem pecado, e por isso pode dizer que ele é perfeitamente bom. Os outros, os demais, estão incluídos aqui nessa condição de pecado, de natureza má, que te leva você a viver em pecado, rejeitando a Deus. Oitava consequência: o homem é totalmente incapaz de tomar decisões espirituais. Quando você escutar alguém falando, mas e o livre-arbítrio? Essa é uma palavra muito repetida, as pessoas repetem sem entender. Nós aqui não negamos, e a Bíblia também não nega que o homem tenha vontade. Mas a vontade do homem, como nós já aprendemos, irmãos, ela é o quê? Escrava do pecado, é escrava da sua própria natureza pecaminosa. Uma vez que foram deixados em seu estado de depravação total, são totalmente incapazes de se arrepender e crer no Evangelho e de vir a Cristo. Quando um pecador vem a Cristo, meu irmão e minha irmã, pense em uma coisa: aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher é um milagre abundante. A salvação, meus irmãos, é algo tão grande que ela é muito maior que a criação do universo a partir do nada. Se você é um salvo em Jesus Cristo, saiba que a obra que Deus fez na sua vida é maior que a criação do universo a partir do nada. Porque Deus recria uma alma morta e traz vida aos mortos. Quando Jesus ressuscita mortos aqui na terra, irmãos, aquilo eram apenas sinais que apontavam para uma ressurreição ainda maior. Qual ressurreição? A ressurreição daqueles que estavam mortos em pecados, por ter uma natureza má. Então, quando alguém crê em Cristo, ela escuta o Evangelho, se arrepende dos seus pecados e crê em Cristo para a salvação. O que você está vendo? A obra de Deus salvando pecadores por meio de Cristo, por meio do Espírito Santo, resgatando da morte e das trevas. Por isso o Evangelho não é uma mensagenzinha de rodapé que nós vamos pregar lá no começo da vida cristã só e acabou. Todos os dias da nossa vida vamos lembrar dela, porque é a maior mensagem que aponta para isso, irmãos. A salvação de homens maus, completamente maus e depravados. Ora, o homem natural, Paulo diz em 1 Coríntios, o homem natural no seu estado natural de consequência de pecado, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Paulo fala disso em 1 Coríntios 2,14. O homem natural não pode entender as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Qual que é a situação espiritual do homem? De morte. O morto entende alguma coisa? A pessoa que morreu não entende nada. Nós, na nossa condição natural, espiritualmente, nós estamos mortos e por isso nós não podemos compreender essas coisas, porque você precisa ter nascido de novo espiritualmente para conhecer. João 6,44 diz também: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Como é que Deus traz você? Te ressuscita dos mortos, porque senão você estava lá no mundo, servindo ao diabo, servindo ao pecado, talvez servindo uma falsa religião de obras, onde você tenta parecer bom, provar para você mesmo que você é bom, recusando a Cristo, recusando o Evangelho. Mas se o Pai trouxer você, Ele vai te trazer. Como Ele te traz? Pela ressurreição dos mortos. João 6,65, Ele dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Notem, irmãos, que o que nós estamos ensinando e olhando aqui na palavra não é algo banal, sem valor. Como eu já disse várias vezes para os irmãos, eu dou a minha vida, eu sacrifico a minha vida pelas verdades que eu estou compartilhando com os irmãos. Eu estou disposto a morrer por essas verdades, irmãos. Porque se isso aqui não for verdade, não há esperança para você, não há esperança para mim, não há esperança para os meus filhinhos que eu tanto amo, não há esperança para ninguém, não há esperança para aqueles que morreram crendo em Cristo. Se nós não somos salvos por meio da fé unicamente em Jesus Cristo. Conclusão: podemos comparar a depravação total de um homem a uma casa velha, suja, abandonada pelo dono, e que já não serve mais para ser uma moradia, e foi condenada a ser demolida.
mas que no passado era uma linda e aconchegante casa. Ao olhar para uma casa nessas condições, vemos toda a ruína, sujeira, as telhas de aranha, o mau cheiro, goteiras, paredes sujas e mofadas, vidros, telhas quebradas, estruturas comprometidas, mas percebemos que ficaram alguns sinais de sua beleza do passado, belas portas de madeira, talvez uma bela escadaria, fortes colunas que estão resistindo ao tempo e ao abandono, mas a construção já está condenada. Ela não serve para ser uma residência. Embora exista, não serve mais para ser uma moradia. Não há nenhum tipo de reforma que possa fazer ela voltar a ser o que era antes. O seu único destino é ser demolida. Acabei de descrever a natureza de cada ser humano que está na Terra. Talvez existam sinais. O homem consegue fazer grandes feitos, certo, irmãos? O homem é muito inteligente, consegue fazer obras de arte maravilhosas, tecnologia, o conhecimento para criar coisas, fazer coisas, habilidades maravilhosas, mas são apenas velhas lembranças de uma casa que agora já não serve mais para moradia, porque já está numa condição de deterioração total, depravação total, e já não pode mais ser recuperada. De semelhante modo, é o estado espiritual do homem. Suas características originais foram perdidas desde o jardim do Éden. Quando o homem pecou, ele foi destituído da glória de Deus. Assim como uma casa abandonada pelo dono, Deus também abandonou o homem e se afastou do homem. O homem foi destituído da glória de Deus. Toda beleza, cuidado, alegria, comunhão, prazer, proteção que haviam sobre sua vida se afastaram. Desde então, o homem foi entregue à ruína. Todos nós somos totalmente depravados e estamos sujeitos a todas as terríveis consequências dos nossos pecados perante Deus. E nós deveremos um dia prestar contas. Agora as ruínas ainda estão em pé, mas um dia elas serão demolidas. Cada ser humano que Deus deu vida e soprou fôlego tem a natureza má. E se ele não for ressuscitado dos mortos, por meio da obra de salvação de Jesus Cristo, que morreu numa cruz, ressuscitou dos mortos e convoca pecadores pelo seu Espírito, se isso não acontece, essa casa um dia será demolida, será destruída, porque Deus não vai permitir que o homem peque para sempre. Essa ruína é uma ofensa aos santos olhos de Deus. E aqui, irmãos, depois que nós apresentamos essa dura realidade como um grande médico, como um médico coerente, como um médico ético, ele vai apresentar a esperança de uma maneira muito clara. E aqui eu gostaria de trazer uma mensagem de esperança aos irmãos. Essas verdades são terríveis, são duras e deveriam sim ser aterrorizantes a todos os que a ouvem e a levam a sério. Para aqueles que negam que cometem pecado porque são pecadores totalmente depravados, não há nenhuma palavra de esperança. Se você nega isso aqui, irmãos, você pode ir embora, porque não tem esperança. Todos estes morrerão em sua ruína, mas a todos os que confessam e se arrependem dos seus pecados contra Deus e que dizem amém para o que ele diz sobre a sua natureza totalmente depravada e depositam toda a sua fé em Jesus Cristo, existe esperança de purificação e perdão dos pecados. Olha o que diz 1 João capítulo 1, versículos 7 a 9. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A Bíblia não diz que nós somos totalmente pecadores, totalmente depravados. Qual que é a promessa para quem confessa isso? Deus vai te purificar de todos os pecados. Por isso Davi, Senhor, me purifica dos meus pecados como isopo, me lava desses pecados. Quem que nos lava dos nossos pecados? O Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não são alguns pecados, porque você não tem alguns pecados, todo o teu ser está manchado pelo pecado. E a promessa de salvação é uma promessa de purificação, meus irmãos, de todos os pecados. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não existe maior promessa para você.
para mim, para nenhum ser humano, é a promessa de purificação de todos os pecados. A promessa de que seremos purificados de toda injustiça que cometemos contra o Senhor, santo e infinito em justiça. E essa, irmãos, é o primeiro ponto da doutrina da graça. Percebe, irmãos, o quanto isso eleva a gravidade da nossa condição, ao mesmo tempo que nos faz olhar com Cristo com mais temor, com mais firmeza, até mesmo podemos dizer com mais desespero em Cristo. Nos lançamos ao pé de Cristo quando a gente compreende essas verdades. Então o Evangelho se torna uma mensagem gloriosa. Se nós estivéssemos aqui reunidos agora às 9 horas da manhã com o céu bonito ou com nuvens, você não ia conseguir ver nenhuma estrela. Você só pode ver estrelas agora porque está tudo escuro. Quando você vê a escuridão do teu pecado, você vê a luz do Evangelho. Quando você vê a escuridão que está dentro de você, você vai olhar para a luz que está em Cristo. Quando você vê que as tuas trevas são grandes, você vai ver que a luz que está nele é grande e poderosa para te iluminar os teus caminhos. O salmista diz que a palavra de Deus é uma lâmpada para iluminar os caminhos. A verdade sobre o que nós somos, meus irmãos, a verdade sobre quem Deus é, deve estar clara no nosso coração e na nossa mente, e nós devemos confessar a nossa realidade perante Deus, se nós queremos ter esperanças reais de salvação. Amém, meus irmãos? Eu sei que talvez o irmão possa estar com dúvida, ou de alguma maneira essa mensagem possa ser difícil de digerir, mas eu peço que você não fique com dúvida. Tire sua dúvida, mande mensagem, entre em contato. Se precisarmos estudar isso aqui individualmente, se os irmãos quiserem estudar isso em casa, podemos nos reunir novamente para estudar. Não fique com dúvida a respeito disso. Nós não vamos encontrar esperança sem conhecer a verdade, meus irmãos. Se queremos ter esperança de salvação, precisamos conhecer claramente quem nós somos. Amém? Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor.